Olá, boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, 13 de maio, está começando. E no programa de hoje você vai ver: Prefeitura de Porto Alegre anuncia alternativa após fechar restaurante popular. Novas regras para despacho da bagagem de mão começam a valer nesta segunda-feira. E ainda pelo Campeonato Brasileiro, Inter vence contra o Cruzeiro. Já o Grêmio empata fora de casa no duelo com o Corinthians. Você vai ver também a previsão do tempo e as entrevistas aqui no estúdio. Fique com a gente, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Olá, boa tarde. E após fechar o último restaurante popular de Porto Alegre, a Prefeitura anunciou uma alternativa temporária para quem vive em situação de rua. Vão ser servidos almoços gratuitos no ginásio Tesourinha a partir de hoje mesmo. Veja só. O projeto é uma parceria da Prefeitura com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil. A alternativa é temporária e deve durar cerca de 60 dias, até que uma nova empresa ganhe o chamamento público. O restaurante popular fechou na última quinta-feira por conta do término do contrato com a prestadora do serviço. Nós da Prefeitura estaremos comprando os ingredientes para esses almoços e estaremos fazendo a entrega dessas refeições dentro do ginásio Tesourinha. Essa nova readequação do restaurante popular vai acontecer em 5 restaurantes descentralizados. Não queremos mais apenas entregar um prato de comida. Foi disponibilizada uma carreta para o trabalho, equipada com cozinha e lavanderia industriais, além de voluntários. Mas quem fornece os alimentos é o município. Para ter acesso à comida, uma equipe da Prefeitura deve percorrer os centros populares e os albergues para distribuir senhas. A promessa é que o trabalho seja feito todos os dias. A ADRA vai fazer a preparação do alimento, servir o alimento e também com os nossos voluntários nós vamos estar apoiando com os assistentes social, psicólogos, junto com a Prefeitura ali, com os voluntários, para atender essa população nas suas necessidades. De 30% das verbas de universidades federais de todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul foram 6 instituições afetadas. Só na URGS foram quase 56 milhões bloqueados no orçamento. Do valor congelado, 65% seriam para recursos de capital, como obras, aquisições de livros e equipamentos, além de outros 30% que iriam para custeio, o que implica em manutenção de salas e laboratórios, limpeza, serviços terceirizados, entre outros gastos. Uma situação que deixa a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ainda mais além do limite orçamentário. Nós estamos pelo 7º ano consecutivo como a melhor federal. Isso se dá não só pela performance na graduação, mas também na pós-graduação, né? Então, esses cortes, tanto no custeio como os cortes nas bolsas, eles atingem o nosso coração. Além do bloqueio de recursos, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, suspendeu a concessão de 3.500 bolsas de mestrado e doutorado no país. Foram cortadas as que estão ociosas, ou seja, com vagas abertas que ainda não estão preenchidas. Só que na URGS foram 133 bolsas suspensas, 8 de pós-doutorado, 45 de mestrado e 80 de doutorado. Muitos alunos que começariam a pós-graduação agora tiveram que suspender as aulas por conta dos cortes. O que é produzido aqui na universidade tem um impacto impressionante para fora dos muros e para fora dos nossos círculos, que vai desde a produção de vacinas, a produção de conhecimento, de novas alternativas econômicas. Para a próxima semana, a reitoria da URGS deve se encontrar com o ministro da Educação para tentar reverter o quadro. Imaginamos que o ministro vai ter a flexibilização dessa medida, dando conta de que nós não vamos criar uma crise para as atividades da universidade no segundo semestre. Certamente ninguém vai gostar de ver que nós não vamos poder atender aquilo que nós sempre atendemos perante a nossa comunidade.
Enquanto isso, no dia 15, próxima quarta-feira, várias manifestações em todo o país devem marcar o protesto de professores, estudantes e outros setores contra o congelamento dos investimentos em educação. A gente entende que o dia 15 vai ser um dia muito grande, de manifestações muito grandes por todo o país e que certamente vão pressionar o governo, né, e os parlamentares para que se possam tomar ações efetivas para reverter, né, esse contingenciamento, esse corte que é tão agressivo e nocivo para a educação e para o desenvolvimento nacional do país. Bom, a gente já segue falando de educação aqui no Rio Grande em Movimento, mas antes lembrar que você pode acompanhar o nosso conteúdo além dos canais 24 e 524 aqui pela NET, lá no nosso Facebook RDC TV. Compartilhe aqui o nosso conteúdo, você pode comentar, eu estou sempre aqui lendo os comentários, lembrando que o nosso telespectador pode e deve interagir aqui com toda a nossa produção na emissora. Também temos os bastidores, todas as informações no Twitter e lá no nosso portal oficial, é tudo @RDCTV Digital, então conecte-se com a gente. Bom, continuando aqui sobre educação, nós recebemos hoje aqui o Adriane Naves de Brito, que é o secretário municipal de educação. Adriano, seja muito bem-vindo ao Rio Grande em Movimento. Muito boa tarde, Manu. Boa tarde aos telespectadores. Ótimo. Então, a gente também, continuando aí nesse tema de educação, a própria Secretaria fez uma avaliação, um balanço das atividades de vocês. Como é que está a educação em Porto Alegre? Pode responder para a gente? Sim. O que nós fizemos foi a primeira avaliação sistemática e feita pela própria Prefeitura de alunos de 5º e 9º ano, para que a gente fizesse o diagnóstico da aprendizagem desses alunos, seguindo a mesma metodologia que é usada na Prova Brasil, mas com resultados muito mais rápidos. Era uma determinação e uma pauta deste governo, do prefeito Nelson Marquesan Júnior, já desde a campanha, que houvesse uma avaliação da aprendizagem desses alunos. Então, nós estamos fazendo a primeira, e a primeira que a Prefeitura faz, e nós esperamos, então, um resultado já no final do mês, de modo que a gente possa, então, revisar, sabendo agora como é que estão esses alunos, quais são as deficiências. Nós veremos isso aluno por aluno, sala por sala, escola por escola, e a partir disso fazemos, então, o replanejamento das atividades. No final do ano, nós vamos fazer nova avaliação, a verificar se aquilo que nós planejamos foi ou não adequado. E ano que vem nós vamos fazer novamente avaliações. Então, nós estamos aqui entrando num ciclo de avaliações, de modo que a gente possa, no começo e no final do ano, ter esse panorama, esse diagnóstico e orientar, assim, dar subsídios para as escolas. Ano que vem, inclusive, nós vamos fazer em todas as séries. Começaremos a fazer em todas as séries, essa é a previsão. Com certeza, até para dar um norte aí no que deve ser melhorado, enfim. E, Adriana, eu queria que também tu falasse aqui para a gente sobre o projeto Eficiência Energética, né? Uma equipe, inclusive, visitou recentemente 6 escolas aqui do município. Há todo um projeto que envolve essa questão da energia solar para futuramente ser implantado em 99 escolas, né? Como é que está toda essa questão? Quais são os investimentos previstos e o porquê de investir na educação neste tema? Que a gente sabe aí que, né, ao longo dos últimos anos, até um dado aqui da Agência Internacional de Energia, só em 2017, esse balanço eles fazem mais a cada 2, 3 anos, teve investimentos de 750 bilhões de dólares no mundo inteiro dentro do segmento da energia solar, né? Então, por que esse olhar quanto ao tema? Essa é uma parceria internacional. A educação é o piloto dessa atividade dentro do município. Há uma agência alemã que se dispôs, então, a nos ajudar a fazer um projeto para que a gente faça a captação no mercado dos recursos para a implantação dos tetos solares, das placas fotovoltaicas nas nossas escolas. Então, primeiro nós estamos fazendo, este ano todo é um ano de desenhar o projeto. Essa agência alemã visitou as escolas, nós, então, estamos calculando, já temos esses dados repassados a essa agência, de qual é o nosso custo, qual é a demanda que essas escolas têm, qual é a possibilidade de instalação dessas placas, e aí o projeto será feito e encaminhado para a captação internacional. Como ela tem muita experiência, a nossa expectativa é que a gente consiga o recurso e ano que vem comece a colocar nas escolas. Isso tem um benefício excepcional, tanto na economia de energia, quanto de recursos pela própria escola, que a gente espera devolver para a escola em termos de repasse, para que ela gaste em outras atividades
atividades que não sejam energia, mas também de atividades científicas, né, de conhecimento científico para os alunos. Os alunos poderão acompanhar, medir, fazer as medições, e isso é muito interessante, sobretudo para os alunos dos últimos anos, que já têm atividades na área de física, de química, para entender como funciona uma placa fotovoltaica. Sim, inclusive elas têm uma resistência, né, uma tecnologia de resistência muito interessante, duram mais de 25 anos, né? Então há toda aí uma tecnologia que os alunos vão poder ter contato, né? Acho que esse seria um dos objetivos de vocês também. Claro, exatamente, que é esse conhecimento científico agregado ao que eles estão colocando lá para os alunos experimentarem junto com as empresas que vão implementar nas nossas escolas. Uma questão que a gente recebe muito aqui por parte dos nossos telespectadores, quem nos assiste aqui em casa, é sobre a segurança pública nas escolas, né? Como é que está a questão de guarda municipal, o balanço que vocês têm feito, não só em escolas municipais, estaduais, e não é um caso só de Porto Alegre, a gente sabe que o país inteiro, né, a classe dos professores enfrenta aí uma grande dificuldade de até mesmo relacionamento com os próprios alunos. Temos vários casos no país inteiro de agressão a professores, não é uma particularidade, a gente sabe aqui, né, Adriano? Mas qual é a preocupação atualmente da Prefeitura em relação a esse assunto? Então, nós temos que dividir esse assunto em alguns aspectos, para que a gente entenda o problema na sua profundidade e complexidade. Primeiro, há um problema de violência externa à escola. Esse problema de violência externa à escola, as nossas escolas do município são escolas que estão na periferia da cidade, portanto, muitas delas em zonas de muita conflagração devido ao tráfico de drogas, e esse é um problema de segurança pública. A quem afeta esse problema? A Guarda Municipal, mas, sobretudo, a Brigada Militar, a Polícia Civil. Então, esse é um aspecto do problema. O outro é que a escola tem um problema, muitas vezes, de disciplina. Nós não podemos misturar essas duas coisas. A escola precisa ser um lugar que, ainda que esteja numa zona de vulnerabilidade, esteja aberta à comunidade. Então, a escola não pode se tornar um bunker, né, em que exclua alunos. A escola pública não exclui ninguém, nós aceitamos todos os alunos. Então, ela tem que ter, sim, um sistema de controle de trânsito para a escola, porque ela não é um lugar de trânsito livre, ela é uma escola, tem crianças. Nós, então, cuidamos, no ano passado, de estabelecer portarias. Lamentavelmente, a empresa desistiu no meio do caminho, nós estamos fazendo uma licitação emergencial para voltar às portarias que estarão sob o controle da direção. Perfeito. Bom, e isso em constante contato com a Guarda Municipal. No ano passado também estabelecemos um monitoramento físico, colocamos um funcionário da SMED no SEIC, que é um centro de controle da Prefeitura, observando as câmeras que estão nas escolas. De modo, então, que a gente tem uma informação privilegiada, comunique essas informações com a Guarda Municipal e também com a Brigada Militar e tenhamos, então, uma inteligência de segurança. Monitoramento mais, assim, vamos dizer, estendido, para que vocês possam também saber como é que está funcionando a realidade. Como é que está funcionando, sem criar na escola um impedimento ou acesso à comunidade, que é preciso ter. E o problema disciplinar, ele tem que ser tratado, de fato, pelos professores. Aqui nós estamos fazendo um trabalho que é um trabalho de educação emocional. Nós precisamos fazer isso, é parte fundamental do currículo, e nós temos uma atividade muito boa com a Cruz Vermelha, que estamos expandindo para todas as nossas escolas, justamente fazendo um trabalho de educação emocional com os alunos, mas também com os professores, que não foram, obviamente, treinados para essas situações. E isso ajuda muito à disciplina e ao ambiente dentro da própria escola. A licitação emergencial, ela tem algum prazo aí para sair? Tem alguns prazos que a gente já poderia passar para o telespectador, que eu acho que é a pergunta de todo mundo também, Sim, né? Nós começamos a fazer isso em março, porque a empresa desistiu. Nós, na verdade, já gostaríamos de ter tido esse resultado. Esperamos que até o final desse semestre, ou do primeiro semestre das escolas, a gente consiga voltar a começar a recolocar os porteiros nas escolas, nas 99 escolas que nós temos. Nós colocaremos com a emergência nas escolas fundamentais, onde havia, né, com a perspectiva de o ano que vem, colocar em todas as nossas escolas. E como é que estão os trabalhos aí? A gente teve a inauguração recentemente, né, da escola comunitária, né, lá na Zona Sul. Falar um pouquinho dos trabalhos, como é que está sendo esse feedback inicial? É muito interessante essa pergunta, porque nós estamos com isso inaugurando, nós inauguramos, na verdade, no ano passado, quando fizemos a primeira escola comunitária de educação básica, que era educação infantil e educação fundamental. É a primeira capital que fez isso, também na linha do projeto político desse governo, de envolver a organização da sociedade civil na oferta de serviços públicos não estatais.
Ano passado nós tínhamos 2 escolas e esse ano nós inauguramos uma numa parceria com esta importante empresa que é a Lumiar, que na verdade faz educação numa metodologia diferenciada e que emprestou essa metodologia para a aldeia. E traz metodologia que é aplicada em diferentes países. Eles têm escolas na Inglaterra, escolas na Holanda, nos Estados Unidos, escolas para a classe A, mas agora estamos oferecendo isso lá numa escola para a população vulnerável, que é a aldeia, que começa os primeiros 3 anos e vai depois progressivamente até o 9º ano. Então essa é uma metodologia nova, aplicada a uma escola pública não estatal. Todos os alunos estudam gratuitamente, pagos pela prefeitura, mas a gestão é da escola, é da aldeia, na parceria pedagógica com a Lumiar. Adriana, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui no Rio Grande Movimento, né? A gente continua aí acompanhando todos os detalhes da inauguração da escola, os projetos que a Secretaria, né, tem promovido, tem feito pela nossa cidade, porque a gente, é claro, mostra os problemas aqui, mas a gente também, quando tem os projetos, tem os investimentos, a gente gosta de trazer para o nosso público de casa, porque educação, né, saúde, segurança pública são com certeza aí o pilar de uma sociedade civil. Muito obrigado, muito fico à obrigada. disposição. Muito obrigado e boa tarde aos telespectadores. Ótimo, muito obrigada. Então, gente, lembrando que você continue acompanhando a nossa programação aqui pelos canais 24 e 524 da NET, pelo nosso Facebook também, no Instagram, no Twitter. O Miro Veiga está aqui na live, a Nairi Fontes, o Walter Araújo também disse que apresentadora fantástica. Muito obrigada. A nossa equipe inteira aqui é muito fantástica, muito unida, sempre levando informação para você. Então, continue, assim como aqui o pessoal está participando e acompanhando o nosso programa pela live no Facebook, é RDC TV Digital. Tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Ribeiro Neto e as verdades da bola, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ribeiro Neto. Tudo bom? Tudo ótimo. Essa segunda-feira aí, né? Começou... A senhorita vai bem? Eu vou muito bem, estou ótima. Tá bem. A senhora acordou bem? Acordei bem, acordei cedinho, com soninho, mas aí a gente vai, né? Fazendo a maquiagem, seguinte, vai fazendo a produção, vai acordando, né, Ribeiro? Eu digo sempre, falo as verdades, né? Eu acordo num humor fantástico. Agora me pegue às 7 da noite pra você ver. Oi, galera! Tudo bem? Beleza? E aí, que achou do futebol esse final de semana? Tá feliz? Tá triste? Ficou meio assim, né? Sabe aquela coisa chove não molha? Tô meio assim, Ribeiro. Nós estamos mais molhando do que, né? Pois enfim, né? Tudo bem, gente? Olha aqui, ó, final de semana, o que eu vou dizer para vocês, gente? Bom, vou começar com as notícias boas, né? Lembrando que hoje é um dia muito especial e daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí, sorteio da Libertadores da América. Olha Será que vai dar o Grenal do Milênio? Ah, que loucura! Olha, gente, hashtag Grenal do Milênio. É, isso aí, mas vamos ver, calma. Vamos começar com a grande vitória do Internacional ontem sobre o Cruzeiro. E foi uma baita vitória. Aliás, o Inter já sabe jogar com os clubes do mesmo tamanho, os clubes grandes. O problema são os clubes pequenos, né? Onde o Internacional tem uma grande dificuldade, eu já expliquei para vocês didaticamente. Quando o Inter tem que propor o jogo, ele sai da sua maneira treinada de jogar e aí tem dificuldades. Mas isso aí é um papo para depois. Vamos começar com o Pedrinho Oliveira contando todos os detalhes do que aconteceu numa tarde maravilhosa no Beira-Rio. Toca aí. 30 minutos de muitas oportunidades para os dois lados. 30 minutos de um jogo muito disputado. Um jogo entre grandes, onde o detalhe faz a diferença. Mas até nas grandes partidas, os vencedores têm que contar com a sorte. Paulo Guerreiro cobrou falta. A bola desviou na barreira, bateu na trave e sobrou para Nonato abrir o placar. Sabíamos que teríamos que ter paciência para criar nossas oportunidades. Eu acho que a equipe foi muito madura em todos os sentidos. No primeiro tempo a gente saiu com o tripé porque nós queríamos e precisávamos agredir um pouco mais os volantes deles por dentro, tirar um pouco essa bola de Fred, de Thiago Neves, porque é um jogo perigoso. Mas nem tudo é um mar de rosas. Depois do gol, o momento era do time de Minas e não demorou muito para Dedé, numa desatenção da defesa colorada, deixar tudo igual.
A gente errou alguns passes por dentro, principalmente no início do primeiro tempo ali, que gera uma saída rápida e um contra-ataque, mas também fizemos o gol, sofremos o empate com uma bola parada. Com tudo igual novamente, as chances apareceram para os dois lados. Lomba defendia de um lado e Fábio do outro. Mas eu não falei que os vencedores contam com sorte? Pois é, foi só no terceiro rebote, já sem goleiro, que Paulo Guerreiro botou o Inter mais uma vez em vantagem no placar. Já superior na partida, era só o Colorado quem atacava. Nonato foi derrubado dentro da área. D'Alessandro pra bola aí. Errou! Mas isso não afetou a superioridade colorada. Já aos 37 do segundo tempo, Sobis cobrou uma falta lá do meio da rua e Rodrigo Moledo botou a bola no fundo do gol. Internacional 3-1 contra o Cruzeiro. E no segundo tempo, eu acho que a gente criou muitas oportunidades, teve para matar o jogo no 3-1 no pênalti, mas mesmo assim a equipe teve maturidade, não saindo gol e consistência para fazer o terceiro, ainda criou outras oportunidades, o que valoriza, no contexto geral desse jogo, a grande vitória que tivemos. No finalzinho do jogo, o clima ainda esquentou. Edilson do Cruzeiro deu uma cotovelada em Nico Lopes e foi expulso, mas o atacante do Inter não ficou nada feliz. Falei para ele se tranquilizar, que já tinha acontecido a expulsão, que já tinha acontecido e deixasse passar e que esfriasse a cabeça que o jogo estava terminado, para que não levássemos aquilo para frente. Eu diria o seguinte, a parte triste do jogo, né? O Edilson a gente conhece e eu não vou passar a mão aqui, não vou nem me preocupar com a granalização que fazem, tá? Tá errado, expulso corretamente e não é a primeira vez que o Edilson faz isso, né? Se os próprios companheiros, inclusive o técnico Mano Menezes, o recriminaram, né? Então não precisa falar mais nada, né? E acho que foi muito inteligente da parte dos companheiros do Internacional, porque o Nico Lopes, sangue sobe, né? Só iria se prejudicar ainda mais, né, se fosse revidar ou algo parecido. Agora, uma grande vitória, o Inter, no segundo tempo em especial, sabe, tomou conta do jogo. Claro, como disse o Pedro, a sorte, eu chamaria de estrela, né? Ela acompanha, né, os vencedores e acho que isso também fez um pouco de diferença num jogo difícil. E o Inter agora, né, vai jogar com o CSA, como falei, já aprendeu a jogar com os grandes, agora tem que jogar com os pequenos também. Você está vendo aí, né? Eu fico muito feliz quando eu posso anunciar um produto aqui que faz a diferença na nossa vida. Eu não tenho nenhum problema de dizer que esse aqui, ó, o Ativo 0800 003 1500, salvou a minha vida. É verdade. Por que eu vou deixar, né? Eu estava cabisbaixo, estava, sabe, sem disposição, né? Especialmente no jogo do amor, era um 0 à esquerda. Mas com o Ativo, o Ativo levantou a minha moral, entendeu? Deixou. E vou dizer uma coisa para vocês aqui, tarde chuvosa, coisa e tal. Se você, meu amigo, por um acaso é vergonhinha, né? Fica, mas vou ligar, não sei o quê. Então, assim, a senhora, seja mulher, namorada, ou até tico-tico no fubá, né? Vê que o cidadão está precisando de ajuda e não importa a idade. Às vezes, com o estresse, com a rotina, com o dia a dia, não importa a idade, todo mundo tem um probleminha. Às vezes é momentâneo. E isso aqui resolve. Se resolveu o meu amigo, resolve de qualquer um, tá? 0800 003 1500, mas liga agora, tá? Diga que viu aqui no Ribeirinho, que é importante, tá bem? Ativo! Eu não preciso desenhar. Preciso desenhar? E você vai continuar com esse problema ou vai resolver? É só uma ligação, não dói e resolve o teu problema. Então, chega daquela dor de cabeça, daquele enjoo, daquele mal-estar, que é tudo fake, né? É tudo mentira, né? Vai por mim e toma café. Não toma café, toma Ativo, tá bem? Aliás, Ativo pro Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? Porque, infelizmente, o Tricolor... Pode rodar as imagens do jogo de sábado aí, tá? O Tricolor ficou no 0-0 com o Corinthians e eu quero dizer para você o seguinte, tá? Eu não vou ficar aqui só lamentando que o VAR foi interpretativo, que o juiz deu pênalti, depois o VAR voltou atrás. Na minha opinião foi pênalti, tá? Mas o Grêmio não jogou absolutamente nada.
O Grêmio teve essa falta aí, ó, muito bem cobrada pelo Luan na trave. Essa foi a única coisa produtiva do Grêmio em termos de ataque o jogo inteiro, tá? Então, assim, ó, não adianta o Renato vir com um discursinho no final do jogo de que é o melhor time do Brasil. Se não é, olha só, o Everton vai cruzar a bola, bate na mão. Não me venham dizer que isso aí é braço colado, porque senão eu vou ter que ir no dicionário e vou dizer que o dicionário está errado. O que é colado no dicionário? Colado no dicionário é colado, ou seja, o que é pego de cola, que está grudado. O braço, não é... então vamos interpretar o que não é, o que é junto ao corpo, o que é próximo, o que não é próximo. Aí vai depender da interpretação. Se não existir padrão para esse tipo de lance, vai ser uma confusão no Campeonato Brasileiro inteiro, porque eu tenho certeza que irão dar pênalti em outros lances parecidos. Ou será que vai depender de qual time nós estamos falando? De qual time será analisado? Então, ó, com todo respeito, tá? Isso aí é uma preocupação que a comissão de arbitragem terá. Eu falei do lance da falta, esse também foi um outro lance, eu tinha me esquecido dele, para te ver como não me deu referência, né? Um chute do Luan, foi um chute muito fraco, que o Cássio não teve lá grandes dificuldades. Mas, para Grêmio, é muito pouco. E, tudo bem que o empate fora de casa contra o Corinthians é um bom resultado. É óbvio que eu sei disso. Agora, vamos analisar o contexto do Grêmio. E no contexto do Grêmio, esse empate foi muito ruim. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Grêmio está a 8 pontos do líder, com apenas 4 rodadas. Mas o mais preocupante não é isso, porque se o líder fosse o Atlético Mineiro, o Botafogo, tudo bem, mas é o Palmeiras. E na minha opinião, tu és disputante ao título conforme a diferença que tu tiver para o Palmeiras, que na minha opinião é o melhor time, tem o melhor grupo e fará a campanha regular no campeonato. E o Grêmio já está a 8 pontos do Palmeiras. Então, meus amigos, não me venham com churumelas, tá? O time do Grêmio, seu Renato, ele precisa jogar mais. Essa história, o discurso do Renato, com todo respeito, está igual ao desempenho do Grêmio. Manjado e previsível. Ninguém vai cair nessa, sabe? E não é porque o Renato já ganhou muita coisa que ele não vai ser cobrado. O time do Grêmio precisa se reinventar. O Matheus Henrique ontem, muito se pediu o Matheus do time, mas no sábado o Matheus Henrique foi uma autêntica enceradeira. Ficou rodando, não serviu para nada. Qual foi o passe vertical dele? Eu fiquei com saudade do Maicon. Então, para vocês verem que as coisas não estão funcionando. E o Renato é o responsável. E ele tem que ser cobrado por isso. Eu sei que eu estou meio pistola com o Grêmio, mas eu não posso admitir que o Grêmio esteja na 18ª posição na tabela de classificação. E não me venham falar que o campeonato já começou. Sim, é exatamente porque o campeonato já começou e o Grêmio está patinando. Existem duas leituras, tá, Manu? Se você quer ser conivente e passar a mão por cima da cabeça, você vai analisar os números do Grêmio. Mas tem tantas vitórias, tantos empates e poucas derrotas, viu? O Grêmio foi campeão gaúcho, o Grêmio está nas oitavas da Libertadores América, né? O Grêmio vai iniciar a Copa do Brasil, tá tudo bem. Não, porque isso são números quantitativos. Há quanto tempo eu venho brigando com essa análise de números? O que me importa é a qualidade dos números que você analisa. Na minha opinião, o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho com o time reserva, que estava muito bem treinado, e esse time reserva que fez a campanha. O Grêmio pariu uma bigorna, uma expressão bem antiga, né? Mas foi com muita dificuldade, se classificou numa Libertadores, um grupo fraquérrimo, tá? Com timecos. Essa é a verdade. E o Campeonato Brasileiro é uma vergonha o início do Campeonato do Grêmio. E o desempenho do Grêmio foram 30 minutos contra o Fluminense, que foram uma ilha de desempenho do Grêmio no ano. Então, essa é a minha verdade. E aí, qual é a sua verdade? Pois é, né? Tá bem? Não, mas valeu hoje. Acho que a análise que o Ribeiro fez tá muito válida e é necessária, né? Pra ver se o Grêmio dá uma mexida, né, gente? Agora, eu não vou ficar macaco de auditório aplaudindo o seu Renato dizer que o Grêmio tem o melhor time do Brasil. E aí, sim, não tá nem aí, sabe? Eu vou dizer. Então, eu vou dizer aqui, tá? Eu sou o Sean Connery dos Pampas. Eu sou o verdadeiro Sean Connery dos Pampas. Se você não quer acreditar, é um problema seu. E fica por aí. É verdade. E fica aí. Então eu não sou mais o Sean Connery, sou o Brad Pitt dos Pampas. Acredite quem quiser. Esse é o discurso do Renato. Renato, vou falar o que eu quiser e tô nem aí o que vou dizer. Não. Tem alguém, pelo menos alguém tem aqui para dizer que não é verdade, tá?
que isso é uma balela, é uma falácia. E o Grêmio tem que jogar muito mais. Se quiser, por exemplo, hoje tem sorteio, tá? Pois é. Se tiver a imagem dos potes aí, pote 1, pote 2, também. Não sei se nós temos tempo, eu tô aqui falando. Pois é, eu também tô aqui, ó. Vamos ver quanto que tem de tempo ainda. Pote 1 e pote 2. A partir das 9h30 da noite hoje, tá? Pote 1, Cruzeiro, Flamengo, Inter, Palmeiras, Olímpia, Cerro, Boca e Libertad, os primeiros colocados na fase de grupos, em seus respectivos grupos. Pote 2, os segundos colocados. O Atlético Paranaense, Grêmio, River Plate, Emelec, Godoy Cruz, LDU, Nacional do Uruguai e São Lourenço. Qualquer coisa pode acontecer aí, inclusive o Grenal do Milênio. Inclusive o Grenal do Milênio. É sorteio, meu. São 12,5% de possibilidades para qualquer um, né? Outra, depois do sorteio, nós já estaremos conhecendo o chaveamento. Então, vamos admitir que não dê Grenal, tá? Mas nós só vamos saber quando é que pode dar, porque o chaveamento já vai estar definido. Então, assim, ó, no caso do Grêmio, se não jogar mais, se pega o Palmeiras, e aí? Que o Grenal aí pareia tudo, por causa do clássico e tal. Não, mas não é. Vamos ver as coisas com a verdade. O pessoal entendeu? aqui dizendo, ó, meu Grêmio já era, ou muda tudo, ou não vai chegar a lugar nenhum. O pessoal também dizendo a esperança é a última que morre. Não, tudo bem. E o Grêmio tem grupo, tem time. Só que não está jogando nada. Alô, seu Renato. Alô, Renato. Faça alguma coisa, tá? Isso, vem aqui. O que foi, Ribeiro? Ah, tá. Com todo esse estresse, eu vou tomar meu ativo hoje, tá? 0800 003 1500. 0800 003 1500. Ativo é você na ativa sempre. É isso aí. Pisca mais, pisca mais. Alô, alô, você. Para com essa nhanhanha. 0800 003 1500. Ativo. Com o ativo eu fico... E com esse recado de Ribeiro Neto pro Grêmio e pro nosso telespectador de casa, nós vamos para um rápido intervalo, Ribeiro, e voltamos já já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. E vamos agora às informações da previsão do tempo para esta segunda-feira de muita chuva aqui na capital e também no interior do estado. Confira! Em Porto Alegre, o dia amanheceu nublado e com muita chuva. Chance de temporais durante a tarde e a noite. Mínima de 17 e máxima de 20 graus. Em Passo Fundo, a segunda-feira também será de chuva durante todo o dia. Mínima de 13 e máxima de 16 graus. Em Cruz Alto, o dia amanheceu com a mínima de 14 graus. E deve seguir sem muita variação de temperatura. A previsão é de chuva intensa durante a tarde. No norte do estado, em Erechim, a previsão é de chuva durante todo o dia, com mínima de 12 e máxima de 17 graus. Em Pelotas, na região sul do estado, amanhã começou com a mínima de 9 graus, podendo chegar até os 18 durante o dia. Probabilidade de chuva durante a tarde. E agora vamos falar de um problema que atinge mais de 400 milhões de crianças e adolescentes no mundo, a diabetes tipo 1. No Rio Grande do Sul, são cerca de 700 mil jovens portadores da doença. A nossa repórter Chale foi diagnosticada aos 12 anos e conta como é viver a diabetes. É possível viver bem com diabetes. O principal desafio é controlar a glicemia e manter uma vida saudável. Fazer testes para medir a glicose e aplicar a insulina nos horários certos, conforme a orientação médica. E manter o acompanhamento, principalmente com endócrino e nutricionista. A gente sabe que um paciente que tem um controle adequado com as glicemias e hemoglobina glicada dentro das metas preconizadas, ele dificilmente vai desenvolver complicações crônicas. Para se obter esse bom controle glicêmico, é necessário que o paciente tenha uma boa adesão ao tratamento, né, e que ele compareça sempre às consultas, que ele venha, porque cada consulta é um aprendizado. O Brasil é o terceiro país no mundo com mais crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, atrás da Índia e dos Estados Unidos. O Instituto da Criança com Diabetes é referência no atendimento, atualmente com quase 4 mil pacientes.
Aqui no Instituto nós trabalhamos, com uma equipe interdisciplinar, com todas as especialidades que um paciente com diabetes precisa. Um índice muito relevante é a redução de internação hospitalar dos nossos pacientes ao longo destes 15 anos de atendimento, que nós estamos comemorando esse ano, que é de 93,5% de redução. Além dos atendimentos especializados, o ICD possui programas de educação em diabetes e que ajudam no controle da doença. Um deles é a oficina de nutrição. E nestas oficinas, o que a gente procura fazer? Né? Nós comentamos reforçamos a importância da alimentação saudável, esclarecemos a quantidade de carboidrato por porção de alimento, reforçamos a importância de usar instrumentos que facilitem a contagem. Desde janeiro, o Instituto oferece a oficina de nutrição uma vez por mês. Qualquer paciente e familiar pode participar da atividade. A alimentação para quem tem diabetes é a mesma que todo mundo deveria ter, ou seja, uma dieta saudável e equilibrada. Além disso, a prática de exercícios físicos pode ser outro benefício no tratamento da diabetes. Outra atividade aqui no ICD é o CrossFit, e hoje eu vou aproveitar a reportagem para participar também, mas antes eu vou fazer o teste de glicemia. Qualquer diabético pode praticar exercícios, mas antes de cada treino é preciso medir a glicose. Conforme o resultado, o paciente está liberado. Os testes devem ser feitos antes, durante e depois do treino. Qualquer paciente com diabetes pode fazer qualquer tipo de atividade dentro que ele esteja num bom controle. O único fator que a gente se preocupa é que o paciente tem que estar em tratamento, né? Ele tem que ter a liberação do médico dele, o endocrinologista no caso, né? Para fazer a atividade. No próximo dia 26, acontece a 21ª corrida para vencer o diabetes. Com largada prevista para as 10 horas no Parque Moinhos de Vento, Parcão. É um percurso de 4 quilômetros, ela não é uma corrida competitiva, ela é uma corrida participativa. Muito bacana, e parabéns para a Charlie pela reportagem. A gente continua sobre o assunto saúde aqui no Rio Grande em Movimento. Agora a gente vai falar sobre um distúrbio mental que atinge aí pelo menos 150 mil pessoas todos os anos. E desde o século XIX é estudado, pelos cientistas e cada vez mais vem ganhando espaço dentro da medicina e também dentro das associações que ajudam as pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje a Marília Coelho Cruz, que é presidente da AGAFAP, que é a Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos, que vai falar um pouquinho do trabalho. E também nós recebemos aqui o Giovanni Salum, que é psiquiatra coordenador da saúde mental da Secretaria da Saúde de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos ao Rio Grande em Movimento. Marília, já queria começar contigo, Sim. Vocês têm uma série de atividades aí que contribuem não só diretamente para a pessoa diagnosticada, mas também para os familiares, que de alguma forma, direta e indiretamente, também passam todas as dificuldades aí por conta desse transtorno, que é a esquizofrenia. Exatamente. A parte mais atingida, além do paciente, é a família. E a participação dela é fundamental para o entendimento, o acompanhamento e também a boa maneira daquela pessoa poder viver. Então, nós todas, as pessoas que fundaram a associação, que está com 27 anos já, foram pais que foram motivados dentro do Hospital de Clínicas com o Dr. Paulo Abreu, Marinês Lobato e doutora Clarissa Gama a fundarem a associação para se fortalecerem, para terem para poder reivindicar os direitos, os deveres
para as pessoas com a doença. Então, esse fortalecimento, esse acompanhamento fez com que a gente começasse a sentir a necessidade, primeiro, de fazer reuniões com as famílias, com as mães, principalmente, com familiares, para trocar experiências, né? E para dizer o que a gente estava vivendo e como estava fazendo, que cada um tem uma maneira, mas isso aí vai fortalecendo a gente. E depois a gente viu a necessidade de ter também um espaço para os doentes, que seria, então foi criado o Ateliê da Vida, que é um departamento da HFAP. E até te perguntar, são várias atividades que vocês têm, de então, manuais, de artes plásticas também, né? Então, dentro desse projeto, porque quando eles adoecem, eles perdem os amigos, o grupo social que ele convivia. A própria doença faz afastar as medicações, então ele fica muito em casa, dormindo, e vai perdendo todo o interesse. Processo de isolamento mesmo, né? Isso, isolamento. Então, aí a gente criou esse espaço para ocupar o dia deles. Então, das 2 às 5, a gente tem todo dia uma atividade. Tem dança circular, tem coral, tem trabalhos manuais, tem atividades culturais, tem uma série de coisas. E também queria que o Giovanni falasse pra gente, né, a esquizofrenia, né? O que é esse transtorno aí que tem todo um processo que afeta a questão do pensar, do sentir, o comportamental? Explicar um pouquinho pra gente, Giovanni. Então, a esquizofrenia é um transtorno mental que tem 5 principais características, vamos dizer assim. Uma delas são as alucinações, né? Uma das alucinações mais comuns é ouvir vozes, por exemplo. A segunda são os delírios, são os pensamentos incomuns, né? Um dos pensamentos incomuns também frequentes são aqueles pensamentos de perseguição, né? A paranoia, vamos dizer assim. As outras 3 características são o pensamento, às vezes, desorganizado, e às vezes o discurso fica meio atrapalhado, fica difícil de entender o que a pessoa tem para dizer. Às vezes o comportamento também fica muito afetado, a pessoa faz coisas que outras pessoas não fazem. E, por fim, a iniciativa para fazer as coisas. Isso que a dona Marília falou, né, de que a pessoa, às vezes, fica muito com vontade de ficar sozinha, isolada, né, e esse é o grande risco, né? Quando a gente começa a se afastar das pessoas, e o que dá sentido para a vida é o contato social com os outros, né? Então, a pessoa, esse trabalho que a HFAP faz é essencial, né, para dar sentido para a vida das pessoas, que é estar junto com as outras pessoas. E falando nisso, a gente vai ter a Semana de Atenção, né, à Esquizofrenia, que ocorrerá entre os dias 20 e 24 de maio. Só reforçar aqui um pouquinho da programação, a partir do dia 13, né, nós teremos recepção com o governador do estado, dia 21, abertura formal da reunião, né, junto com a Comissão de Saúde, enfim. Dia 23 tem encontro cultural lá no Centro Cultural Mário Quintana, e no dia 24 também lá no Largo Glênio Pérez, apresentação de bandas da Brigada, enfim, uma série de atividades aí. Muito bacana essa iniciativa, abrindo espaço, né, para esse público. Queria agradecer a participação de vocês aqui no Rio Grande em Movimento. Então tá todo mundo convidado aí a participar da semana, conhecer. Com certeza a nossa equipe de jornalismo também vai estar acompanhando aí todos os detalhes. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece, o espaço está sempre aberto aqui no Rio Grande em Movimento, na RDC TV. Obrigada. Agora nós vamos para um rápido intervalo e o Rio Grande volta já já. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e olha só, começa a valer a partir de hoje as novas regras para despachar a bagagem de mão. O passageiro que estiver com a bagagem fora do padrão das normas terá de pagar taxas. Mas a gente entende melhor o assunto e vê o que mudou na reportagem de Matheus Bonês. O padrão da bagagem de mão agora deve atender alguns requisitos básicos: 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. O peso máximo é até 10 quilos. Se passar disso, é preciso pagar e despachar. O Eliseu não teve problemas. Depois de alguns dias em Gramado, agora ele está pronto para viajar de volta para o Rio de Janeiro. Uma bagagem que não entrou ali no modelo de bagagem de mão, o colaborador orientou que fosse despachada como bagagem espontânea. E assim eu não precisei pagar nada. E as outras eu consegui como bagagem de mão e dentro da cabine do avião ali corretamente como é de praxe. E o que você está achando dessa nova regra assim? Olha, então, eu tenho achado
boa, em decorrência da anterior, entendeu? Da anterior teve algumas que com 10 quilos eu não tinha conseguido passar, eu tinha que despachar a bagagem e pagava, entendeu? Então essa regra para mim, pelo menos para mim, ela tá valendo, tá sendo muito melhor. As normas começaram a valer nesta segunda para o Salgado Filho e mais 4 aeroportos do país. Ainda restam o Luiz Eduardo Magalhães, de Salvador, e Guarulhos, em São Paulo, onde as regras começam a valer a partir do dia 23 de maio. No check-in, há caixas como esta aqui, onde o passageiro pode testar o tamanho da mala ou mochila. Tem também a balança para ver se o peso está de acordo. Este grupo aqui vai fazer uma viagem para a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, em São Paulo. São 21 pessoas e todas já bem orientadas sobre o processo da bagagem de mão. A gente veio preparado, né, já com as informações que a gente ligou para a agência antes para ver com a empresa aérea direitinho. Tudo tranquilo. Não estão pedindo assim, eles olham, no olhar já vê, né, se a bagagem está dentro das dimensões e acredito que se for uma bagagem com as dimensões bem perto do padrão, eles vão dar uma pesada, né. Nesta excursão está a dona Terezinha, que vai viajar de avião pela primeira vez em 77 anos. E a emoção toma conta antes do embarque. É o presente de Dia das Mães dos meus filhos. Que aí eu quero ir, muito feliz eu tô. Ai, que bacana, dona Terezinha aí. Um grande abraço para ela. Obrigada por ter participado aqui com a gente na nossa reportagem do nosso repórter Matheus Bonese. A gente segue acompanhando aí para ver, né, como serão as primeiras semanas de mudanças em relação às normas do despacho de bagagem de mão. Bom, agora a gente muda de assunto. Vocês sabiam que foi lá em 1826 a primeira fotografia reconhecida? Pois é, mas já pensou um curso sobre mulheres na fotografia? Olha só que legal essa ideia. É a abordagem da fotógrafa Renata Stoduto, que desde 1990 é profissional, já vem desempenhando aí um trabalho dentro da fotografia com mulheres muito bacana. E eu queria que tu falasse, né, Renata, porque a partir do dia 15 de maio, uma quarta-feira, começa esse curso aí, Mulheres na Fotografia. Eu queria que tu explicasse o porquê dessa abordagem, Mulheres, o mundo da fotografia. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Na verdade, a gente historicamente, né, não só na fotografia, como em todas as áreas, a gente tem uma predominância muito do masculino, né, do trabalho dos homens, assim, por assim dizer, né. Uhum. E já há uns 10 anos a gente vem pesquisando, não eu, né, eu aqui em Porto Alegre, enfim, mas vários teóricos, pesquisadores da fotografia, numa tentativa de resgatar vários nomes femininos, né, de fotógrafas que não eram tão citadas ou não são reconhecidas ainda na história da fotografia. Muitas delas porque trabalhavam como amadoras, por uma questão até assim mais de não poder participar do mercado, estar na rua. Muitas delas porque acabavam ficando em segundo plano num trabalho que era feito, digamos, por um casal. Sim. Então, a gente tem vários fotógrafos reconhecidos que hoje a gente sabe que eles trabalhavam junto com a esposa, ou com uma companheira, ou com uma parceira mesmo de trabalho e acabavam assinando essas fotos sozinhos, né? Então, a tentativa é de resgatar e dar um reconhecimento para o trabalho dessas mulheres. Uhum. E isso é muito comum, não só, não vamos dizer, né, nas décadas anteriores, mas atualmente a gente vê aí as equipes, né, e tem muita mulher por trás, né, trabalhando. Sim. Como é que é? Eu acho que hoje até a gente, em termos de trabalho, a gente tem várias fotógrafas mulheres que conseguem se reconhecer, né, e ter o reconhecimento delas. Mas ainda há uma predominância do mundo masculino, né. Fala um pouquinho das fotos aí que tá rodando A gente escolheu algumas imagens, por exemplo, essas são imagens de uma fotógrafa que chama Dorothea Lange, uma fotógrafa americana. Que bacana. Ela teve o trabalho dela bastante reconhecido na década de 1930 nos Estados Unidos, quando ela fez toda uma documentação, né, de comunidades americanas que vinham sofrendo com a grande crise, né, que eles chamam a Grande Depressão. A Grande Depressão. Uhum. Então, essa é uma das primeiras mulheres assim, que tem um reconhecimento maior, né. Agora, essa imagem, já que entrou agora, é da Julia Margaret Cameron, uma fotógrafa lá do século XIX, começou a fotografar por volta de 1860. Nossa. Essa é realmente uma das primeiras mulheres assim a surgir. Que marcaram a história da mulher no mundo da fotografia. Isso, e que são reconhecidas já. Sim. Né? A gente sabe que existem várias outras, mas essas são mulheres que já estão inseridas na história, né? Muito bacana.
Essa é uma imagem da Lee Miller. A Lee Miller é uma dessas mulheres que a gente vem trabalhando mais afinco, digamos assim, nos últimos 10 anos, porque ela era parceira do Man Ray, que é um fotógrafo de bastante reconhecimento, mas o trabalho dela em si não tinha, né, esse reconhecimento todo. Nossa, gente, muito interessante a gente ver aí, em todo um processo de evolução mesmo, acho que do próprio trabalho, né, do olhar feminino, da mulher também sobre a parte de identidade visual, sobre a captação, né, existe uma Renata? diferença grande, assim, que a gente pode perceber, mesmo quem não é da área, entre um olhar masculino e um olhar feminino sobre a fotografia, né? As mulheres têm outro olhar sobre o corpo feminino, sobre a maternidade, sobre a paternidade, sobre as questões sociais, né? É um olhar diferenciado, realmente, daquele olhar que a gente está mais habituado. Né? Mais acostumado. Renata, muito obrigada pela participação aqui no eu programa de hoje. Aproveitando para relembrar que o curso é no dia 15 de maio, né? Inicia numa quarta-feira, das 7h30 da noite às 9h30 no Instituto Ling. Tá? Então, todos os detalhes e informações também vocês podem ter lá o site da Renata, né, Renata? Que é o renataestoduto.com.br. Quero te agradecer mais uma vez aqui pela entrevista. E vamos, com certeza, abrir espaço aí cada vez mais para os temas que envolvem o nosso mundo de nós, mulheres. Que nós brincamos, né? Que nós estamos dominando o mundo e é verdade. É uma verdade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. O Grande Movimento vai ficando por aqui, gente. Não se esqueça que nós temos esse encontro marcado aqui, meio-dia também, amanhã pela telinha da RDC TV. E não deixe de nos acompanhar nos bastidores, lá no Twitter. Enfim, é tudo @RDC TV Digital. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.